É isso mesmo que você leu aí no título do vídeo. Não fuja da tentação da pornografia e da masturbação. E se você vir fazer polêmica aqui nos comentários, o que você está falando tá errado e tal, assista esse vídeo até o final para você não sair daqui cometendo erros que podem ser fatais aí na tua luta contra a pornografia e masturbação. E a primeira coisa que você precisa entender é que a escritura nem sempre fala para fugir de tentação. Por exemplo, Tiago 4:9 vai dizer: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se tem alguém que tem que fugir nessa situação aqui, é o diabo, não você. Você precisa lembrar também que o próprio Cristo, quando ele foi batizado, você lembra disso? Foi batizado lá por João Batista. E lá em Mateus vai dizer que ele foi levado pelo Espírito com a finalidade de ser tentado. E quando ele chega lá no deserto, passa 40 dias, 40 noites sem comer, ele é tentado ali pelo inimigo, pelo próprio diabo, e ele não foge, ele combate. E o texto que é mais utilizado para induzir as pessoas a fugir da tentação da pornografia e da masturbação é aquele texto lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, quando Paulo vai dizer: fugir da imoralidade sexual. Mas se a gente for analisar bem, aquele texto ele se refere mais às práticas que estimulam a queda do que a tentação em si, aquele desejo insuportável no momento para ver pornografia e masturbação. Por exemplo, eu aplicaria aquele texto mais, por exemplo, quando você fica aí o tempo todo lá no feed do Instagram, né, vendo mulher dançando, escutando porcaria, músicas porcaria, filmes que são porcarias, aquele namoro mais esquentado, não é assim? Nesse vídeo não, a gente não está falando dos estimulantes sexuais, mas dos impulsos, aquele momento em que vem um desejo para você ver pornografia ou se masturbar e que muitas vezes você foge, mas em algum momento aquele desejo, aquela tentação te alcança e você cai do mesmo jeito. Bom, e desde já, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou Diego Magalhães, especialista em vícios sexuais e também criador do método Libertos, que é o método que me libertou do vício da pornografia e masturbação, porque eu também passei por isso. E esse é o método que tem ajudado inúmeros homens e mulheres a se libertarem desse vício também. E se você quiser conhecer esse método, é só clicar aqui no primeiro link da descrição do vídeo ou do primeiro comentário fixado. E quem já é inscrito aqui no canal sabe bem que os impulsos, desejos ou tentação por pornografia e masturbação são somente uma tentativa do subconsciente de regular as próprias emoções. E me acompanha por um tempo já sabe bem do que eu estou falando. Mas se você é novo, se inscreve aqui no canal, tá certo? Se inscreve, ativa as notificações no sininho, deixa o teu like também e assiste os vídeos mais antigos, porque tem muito vídeo com conteúdo essencial aqui no canal que vai te ajudar muito nesse combate contra a pornografia e masturbação. Bom, e como eu dizia, esses desejos ou tentações sempre vão aparecer quando você está vivenciando alguma emoção negativa, com tristeza, ansiedade, ociosidade, um gatilho muito comum também no vício da pornografia e masturbação, frustração, medo, sentimento de solidão. Ou seja, a própria tentação da pornografia e da masturbação já é o próprio movimento de fuga. É crucial você entender isso aqui. Então a pornografia e a masturbação é o lugar para onde você foge dos incômodos da vida. Você está fugindo dessas emoções negativas, fugindo das situações que geram essas emoções. Logo, se você foge dessa tentação, desse impulso, você vai estar reafirmando a conduta de um fujão. Eu vou repetir algo que eu já disse em outros vídeos aqui no canal, que eu falo muito lá no meu Instagram também. Deus não criou fujões, meu amigo. Ele criou você para dominar e subjugar a terra. Isso está lá em Gênesis 1, 26 a 28. Caramba, Diego, tu deu um nó aqui na minha cabeça agora, porque você está falando uma coisa que é contrária a tudo que eu aprendi até hoje. O que é que eu faço então? Você precisa fazer o que o próprio Jesus recomendou. Você precisa vigiar e orar. Mas eu já oro. Pois bem, então comece a vigiar também. Por quê? Porque esse desejo, ele nunca aparece do nada. Muita gente chega e diz assim, do nada eu caí. Mentira, ninguém cai do nada. E esse desejo, esse impulso, essa tentação, ela nunca aparece na sua intensidade máxima. Sempre aparece aos poucos, ali é uma tentação meio tímida, vai crescendo aos pouquinhos, até se transformar numa tentação insuportável de fato. Ou seja, fugir só é plausível num caso de urgência, quando o impulso já está tão forte que você não consegue mais suportar. Mas, e aqui está o pulo do gato, se você consegue perceber o impulso, essa tentação, quando ela ainda é pequena, esse é o momento de intervir. Diego, mas como é que eu intervenho essa tentação para ela não crescer e me derrubar lá na frente? Preste atenção aqui, você vai precisar
com vigilância, identificar de onde vem essa tentação, de onde vem esse impulso por pornografia e masturbação. Você já aprendeu nesse vídeo e nos outros vídeos do canal que o vício é um movimento de fuga. E fuga do quê? Fuga de emoções negativas. Então, o que você precisa fazer? Você precisa identificar nesse exato momento que o desejo ainda é pequeno. Preste atenção, você tem que fazer isso quando o desejo é pequeno. De que emoção eu estou tentando fugir? O que eu estou sentindo agora? Eu estou frustrado? Eu estou ansioso? Eu estou estressado? O que eu estou sentindo agora que está me fazendo querer fugir para a pornografia e masturbação? Uma vez que você identifica essa emoção que está gerando o impulso, você vai fazer todo o contrário do que você já aprendeu até hoje. Você vai enfrentar, não fugir. Só que você não vai enfrentar o impulso, nem a emoção em si. Você vai enfrentar a situação que gerou essa emoção. Vou te explicar para ficar bem fácil aqui. Imagina que você está fazendo o seu TCC da faculdade. E aí você está lá estressado pra caramba, procrastinando pra caramba, com medo do que é que vai acontecer. Você não consegue encontrar a bibliografia que você tem que encontrar. E aí o que é que você faz? Você se sente estressado, você se sente ansioso e você começa num movimento de fuga, você começa a sentir desejos por pornografia, por masturbação. Se a gente vai regredindo nesse impulso, aqui está um impulso por pornografia e masturbação, mas antes teve um sentimento, uma emoção de estresse, de ansiedade. E o que é que gerou esse estresse, essa ansiedade? O TCC. Não estou conseguindo fazer meu TCC. Onde é que você vai intervir? Onde é que você vai enfrentar? Aqui no TCC. Deu para entender? Caramba, Diego, eu entendi, mas beleza, na prática, como é que isso vai funcionar? Eu comentei esse caso aqui, né, do TCC, porque eu já atendi um caso de um rapaz que durante anos ele não tinha quedas em pornografia, em masturbação, e depois ele começou a ter muitas quedas. E aí ele me pediu para eu atender ele e tal, comecei a atender. E aí a gente identificou que essas quedas iniciaram justamente no período em que ele começou a fazer o TCC dele. E bom, para quem não sabe o que é um TCC, TCC é o último trabalho acadêmico que se faz ali para concluir, colar grau. Daí o que é que eu fiz? O rapaz não sabia, mas eu trabalhei em um departamento de pesquisa, eu trabalhei com orientação de TCC por muitos anos da minha vida. E aí o que é que eu fiz? Na sessão, que eu tava lá, a sessão era para ajudar ele a vencer a pornografia e masturbação. Eu disse, tá, bota aí o teu TCC. E na sessão eu comecei a ajudar ele. Cara, você vai buscar a bibliografia aqui, você vai usar essa metodologia, etc e tal. E aí um TCC que estava inacabado e já fazia meses que ele estava lá enrolando, ele terminou numa semana. O que é que aconteceram com as quedas? Acabaram, porque o motivo das quedas era o bendito TCC. E esse é o único caminho de fortalecimento contra a pornografia e a masturbação. E se você enfrenta os problemas da sua vida que estão gerando essas tentações, esses impulsos por pornografia e masturbação, usando a força que Deus já te deu para enfrentar a vida, meu amigo, sabe o que é que vai acontecer com essas tentações, com esses impulsos? Elas vão acabar, elas vão desaparecer. Agora, já imaginou uma vida sem esses impulsos, sem essas tentações que te fazem cair na pornografia e na masturbação? Uma vida onde você enfrenta os problemas da vida com coragem, sem ansiedade, com calma. Isso é 100% possível. É exatamente o que aconteceu comigo. E eu vi casos e casos de pessoas que também lhes aconteceu o mesmo, entendendo como funciona o vício, entendendo como funcionam os seus gatilhos especificamente, entendendo como enfrentar a raiz do seu vício especificamente, é totalmente possível você ter uma vida sem impulso nenhum por pornografia e masturbação. Mas você precisa entender que essa luta é um processo que exige coragem, perseverança, mas exige também método. Foi por isso que eu desenvolvi lá o treinamento Libertos, porque eu não quero que você passe pela mesma luta que eu passei, que demore a mesma quantidade de tempo que eu demorei para conseguir vencer a pornografia e a masturbação. Enquanto eu estava lá com terapia semanal, enquanto eu estava lá lendo livro, comprando livro que nem se vende aqui no Brasil, livro importado, para conseguir entender todos os mecanismos dos vícios, quebrando cabeça para conseguir vencer essa porcaria, eu podia ter esse caminho totalmente simplificado se existisse esse caminho já pré-estabelecido. Você vai ter mais de 8 horas de conteúdo, um caminho das pedras, aquilo que eu coloquei em prática na minha vida e os meus mentorados também colocaram em prática e tiveram excelentes resultados. Você vai ter inúmeros exercícios bem simples de serem colocados em práticas, porém muito eficazes para você enfrentar esses momentos de impulso, de tentação. Lembre-se, sem fugir, enfrentar, porém enfrentar da forma certa. Ou seja, o treinamento é para você resolver o problema na raiz e não ficar só evitando umas quedinhas, que é o que a maioria das pessoas fazem. Como é que eu tenho acesso, Diego? É só clicar no primeiro link aqui da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Eu espero você lá dentro do treinamento Libertos. É isso aí, Deus abençoe e até a próxima.